Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está assistindo aí em qualquer horário, né? Nossa Escola de Missões. Estamos de volta com uma palestra interessantíssima, fique ligado. Mas antes de apresentarmos nosso palestrante, quem vai participar de tudo aqui, nós vamos fazer uma oração. Quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, esteja conosco nesse momento de aprendizado, nesse momento de crescimento, onde vamos falar sobre missão, Senhor. Unge-nos com teu Espírito, é o que pedimos por Jesus. Amém. Aproveitar aqui a sua presença, você assistindo este canal, pedir que você siga aí, se inscreva neste canal, compartilhe esse vídeo com os amigos que gostam de missão, que gostam de falar do reino, e também comente aí o que você está achando, faça perguntas, isso vai ser bem legal, tá bom? Deus abençoe a todos, eu vou passar a palavra para o nosso amigo e distante, Pastor Matheus Teixeira. Pastor Matheus, contigo, deixo nas suas mãos, vou acompanhando aqui, né? Estou junto aqui, mas você hoje vai conduzir para a gente. Bom, boa tarde aí todo mundo, né, que já está aí com a gente. Vamos aqui com mais uma aula nossa. Estamos aí com um convidado muito importante, muito bacana. Muito bacana. Aqui ligou a luz, pode desligar isso aqui mesmo. E até deu errado aí umas outras vezes, né? A gente teve que cancelar algumas, mas graças a Deus hoje deu certo para o Rodrigo Sampaio estar aí com a gente. A gente já se conhece já faz algum tempo, né? A gente se conheceu lá até na UAP. O Rodrigo ele foi fazer lá um intercâmbio, a gente acabou se conhecendo lá, ele participou da nossa escola de missão lá e hoje está aí com a gente. Então vai ser muito bacana, porque ó, gente, ele vai estar falando aqui das experiências que ele teve em alguns campos missionários que ele pôde passar, mas também sobre recrutamento, né? Uma das funções dele aí com a FM, uma outra agência de missões aí que ajuda também na nossa igreja adventista. Então, hoje vai tá muito bom. Quando ele terminar aqui o tema, vocês já preparem aí suas perguntas para deixar aí, poder fazer para ele aí, que o pessoal que está no Zoom, né? Que ele vai tá respondendo aí para a gente. Então, vai ser uma maravilha mesmo. Rodrigão, cara, muito bom ter aí você com a gente. Eu lembro que até uma vez, até aula de russo a gente já fez junto na UAP. Claro que eu já esqueci tudo, né? Ele ainda deve saber muita coisa ainda. Mas, cara, seja bem-vindo e o tempo é seu aí, aproveita bastante. A gente agradece muito sua presença aí com a gente para ajudar a gente aí a aprender mais coisas aí sobre missão e como nos preparar da melhor maneira. O tempo é teu, cara. Valeu mesmo. Boa tarde, gente. Obrigado aí, Matheus. Poxa, para mim é um prazer, eu agradeço o convite, né? Um prazer estar conversando com vocês. Deu certo. O importante é que deu certo, por mais que as outras vezes a gente teve que mudar, antes tarde que mais tarde, né? Já dizia. Então, estamos aqui, vamos estar conversando. Boa tarde para todos vocês que estão aí dedicando um tempo do domingo de vocês para a escola de missão. E isso em si só já é algo muito bom, né? Muito importante, que faz a diferença na nossa vida, na nossa compreensão, naquilo que a gente entende por aquilo que Deus pede para nós na missão. Eu, quando fiz a minha escola de missão, isso foi em 2016, lá na UAP, quando eu fui lá fazer um tempo de intercâmbio, não sabia muitas das coisas que aconteceriam comigo. E depois de aí já de 5 anos e ver os caminhos que Deus me conduziu depois desse momento, né, de ter participado ali da escola de missão, faz com que eu olhe para trás e veja assim, cara, não esperava isso nem um pouco, mas é muito melhor do que aquilo que eu estava planejando, muito melhor do que eu estava planejando. E muito daquilo que eu tive a oportunidade de vivenciar ali, nessa escola de missão, foi graças ao pessoal que estava ali por trás, né? Então, o Matheus, a equipe, e vocês aí estão privilegiados por ter alguém que conhece de escola de missão. Então, isso com certeza aí já tem sido para vocês uma bênção, vai continuar sendo uma bênção. E espero que daqui a alguns anos vocês possam estar aqui no lugar das pessoas que hoje falam como eu, né?
Eu quero que a gente converse. Eu quero que a gente converse aqui, que a gente tenha uma conversa bem descontraída. Eu quero contar um pouquinho para vocês sobre o meu processo. Quero explicar um pouquinho sobre como eu entendo essa questão da missão, aquilo que foi, qual foi o meu processo e qual tem sido o meu processo na missão, estando fora, enviando outras pessoas. E por isso, fiquem à vontade. Eu vejo aqui algumas câmerazinhas abertas, outras fechadas. Fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta, para tirar qualquer dúvida. A gente está aqui, vamos conversar, que senão só eu vou falar, daí minha garganta vai embora, e aí a gente vai conversando, acho que fica mais legal. Eu tenho aqui comigo, eu trouxe, convidei para estar assistindo aqui um amigo meu, né, que é o Jonathan, e inclusive já fica a dica aí para alguém, para um próximo encontro, ele falar para vocês. Ele chegou ano passado como missionário do Quirguistão, e ele tem uma história assim, passou um ano lá, e é muito massa de ouvir a história dele. Ele está lá na Bolívia hoje, ele é boliviano, equatoriano. Então fica aí a dica, a gente estudou junto lá no NASP, também trabalhou na AFM, que eu vou contar um pouquinho para vocês. Já pego o contato dele aí para ele estar com vocês nas próximas. Mas, gente, vamos lá. Por onde que eu, assim, começaria, né? E para mim, às vezes, é até difícil de entender um pouquinho essa questão. Onde que começou isso para mim? Essa questão de missão. Eu vou passar para vocês um pouquinho de um panorama de quem eu sou, de onde eu vim e onde eu pretendo ir, né? Essas são as perguntas que a gente se faz. Eu sou natural de São Paulo, nasci paulistano, mas meu pai é pastor, então sempre indo para lá e para cá, nunca tive ali uma identidade própria. Então, quando as pessoas me perguntam, e aí, de onde que você é? Eu falo assim, sei lá, eu sei de onde eu estou hoje, mas de onde eu vim, cara, eu vim de todos esses lugares, por onde eu passei. Já moramos no Norte, em Belém, aqui no Brasil, já moramos em Porto Alegre, então, desses diversos lugares. E tive a oportunidade de morar fora em outros países também, que eu vou contar um pouquinho aqui para vocês. Então, eu acredito que o fato de ter vivido nesse contexto durante toda a minha vida fez com que criasse um desapego, uma facilidade de se adaptar, uma dificuldade muito no lugar. Confesso para vocês, isso não é fácil para mim. Há muitas pessoas que ali falam assim, poxa, eu não consigo pensar na ideia de sair, eu estou aqui, poxa, já há 15, 20, 25 anos, olha só que legal. Eu falo assim, quando alguém fala isso para mim, desce um calafrio, assim, eu falo assim, misericórdia, eu não consigo nem pensar nessa ideia, porque já dá uns 3 anos, assim, eu já estou aqui, ó, de malas prontas. Hoje, eu estou aqui em Curitiba, trabalho como capelão da clínica médica aqui em Curitiba, e cheguei esse ano, e daí um mês depois eu fui abrir a porta do apartamento e assim veio na minha cabeça, até quando será que eu vou ficar aqui, né? Até quando que eu vou abrir essa porta? Assim, instintivamente já veio isso, porque eu me considero assim um nômade. Então isso acabou moldando um pouco da minha perspectiva de quem eu sou e potencializou muito aquilo que hoje eu fiz já, né? Realizei nos últimos anos. E então ali depois que eu saí do meu ensino médio, tive a oportunidade de fazer um ano de intercâmbio na Inglaterra, depois passei mais um semestre lá na UAP, na Argentina. Eu senti assim, como se fosse uma escadinha, né? Uma progressão da vontade crescendo. Poxa, olha esse mundo, ele é tão grande, diversidade de culturas, tantas pessoas, né? Que massa isso aí. E daí vem a questão da missão, eu posso unir o útil ao agradável, e a UAP me formou muito nisso, né? Essa questão de, cara, é isso que eu preciso fazer. O meu campo não é somente o lugar onde eu estou, o meu campo é o mundo, né? A camiseta já diz isso, né? My field is the world. Meu campo é o mundo. E assim fui indo. Eu fui desbravador durante uns 3. Fiz Caleb, comportei e senti assim, eu estou numa caminhada, ou melhor, eu estou subindo uma escada. E eu entendo que Deus está me preparando sempre para coisas maiores. O passo que eu dou agora não é para que eu continue aqui, é sempre para que eu conquiste algo além. E o que eu posso fazer? Eu falei assim, cara, eu vou ser um missionário, vou servir como missionário. E assim, então, 2016, eu entendi que no ano seguinte eu estaria saindo. Algo que começou em
2015, né? Logo quando eu entrei para começar com teologia, e eu falei assim, olha, daqui 2 anos eu quero sair. Por quê? Porque eu quero servir como missionário quando eu me formar. Só que como eu quero servir como missionário quando eu me formar, eu quero ter essa experiência no meio do tempo para confirmar se realmente é isso mesmo. Porque daí essa experiência vai confirmar, essa experiência, ela também vai possibilitar que lá no final, ao me formar, as oportunidades, eu vou ter o know-how, conhecer uma pessoa, outra, um local, outra, assim por diante, então eu vou ter essa experiência no meio. Comando as minhas demandas e respeitando os sonhos que eu tinha no meu coração e que ele havia colocado, e assim aconteceu. Então, no ano de 2017, eu saí e passei um ano no país da Guiné-Conakry. E você talvez já tenha ouvido falar, se você não ouviu, quando eu falo Guiné, você já pensa em Guiné-Bissau, né? Naturalmente. O país fala português, tem muitos imigrantes aqui no Brasil e assim por diante. Mas, na realidade, existem no mundo 4 Guinés. A Bissau, a Papua Nova Guiné, lá na Oceania. Existe na África também a Guiné Equatorial, que fala espanhol, e a Guiné-Conakry, que é o que fala francês, de onde eu fui. É um país de fala muçulmana, 80% para 90% da população é muçulmana, então eles não têm um acesso a Cristo como nós temos. E é o país do Ebola, em 2014 ali, né? Foi o epicentro do Ebola. Eu lembro que quando eu falei para minha mãe que eu ia para lá, eu falei assim, mas filho, não tem, assim, né, um lugar mais tranquilo para você ir? Você pode trabalhar aqui, né? Tem tantas coisas aqui no Brasil, eu acredito que você já ouviu essa fala, né? Por que você vai tão longe? Tem tanta coisa aqui no Brasil. Mas daí eu respondo, né? Primeiro, o nosso campo não é o Brasil, o nosso campo é o mundo. E daí quando ela falou assim, por que você não vai para outro lugar, né? Daí eu falei assim, ela falou assim, se você morre, eu falei assim, mãe, se eu morrer, a gente se vê no céu. Ela nunca mais falou nada. Ficou quieta. Entendeu que ela havia cumprido com o papel dela, né? Os filhos são herança de Deus, eles não são nossa herança. A gente muitas vezes quer, eu não tenho ainda os meus filhos, mas muitas vezes os pais querem proteger o filho como se fosse uma posse deles, né? Mas nós somos posse de Deus. E se Deus dita para ir para um lado, a gente tem que ir, a despeito do sim ou não dos nossos pais. E talvez você, sendo pai ou mãe, pode olhar para os seus filhos e pensar algo similar, mas entenda que os filhos são herança de Deus. E assim eu falei isso para minha mãe e fui. Guiné, Conakry, 2017, e ali tive a oportunidade de quase morrer. Minha mãe quase cantou a bola. Ela falou assim, se você morre... Não morri, né? Estou aqui para contar. Mas eu quase morri. Eu peguei febre, malária, tifoide, fiquei internado 5 dias no hospital, emagreci ali uns 6 quilos por conta disso e tive outras várias doenças durante o ano de inflamações por conta da imunidade baixa. Mas entendi, assim, diversas situações como essa, né? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E uma situação como essa, não que Deus me deu isso, mas Deus permitiu que isso ocorresse, para que eu aprendesse algumas coisas. A principal delas de que, para servir a Deus, eu não entrego somente os meus dons, eu não entrego o meu tempo, eu não entrego os meus talentos, eu não entrego as minhas férias, eu entrego a minha vida. Ao ponto de que, se eu tiver que morrer por essa causa, eu vou morrer por essa causa. Ser um missionário é entregar a vida inteira a Deus. E ali depois, então, nesse contexto, eu tive a oportunidade de, enfim, ir para um lugar que eu queria. Depois de um ano na Guiné, eu passei 6 meses na Ucrânia, país frio. E a Ucrânia eu já conhecia antes, por um amigo em comum que a gente tem com o Matheus aqui, que é o Vilis, e eu queria muito ir para um lugar frio, né? E eu tinha até feito contatos para ir para a Ucrânia antes, tentando resumir um pouco essa história para dar esse contexto para vocês. E aí, então, um ano depois, consegui ir para a Ucrânia, passei 6 meses lá, e entendi que se eu não tivesse passado pela Guiné antes, eu não aguentaria a Ucrânia, as dificuldades que ali eu enfrentei. E Deus, ele falando assim, você queria isso, né, Rodrigo? Porque eu detesto calor. Eu sou uma pessoa que detesta calor. E daí Deus falou assim, não, você vai primeiro para um lugar quente, você vai primeiro para o forno. Guiné, 40 graus na sombra. Depois que eu passei por isso, eu fui para a Ucrânia, menos 24 graus. Daí Deus falando assim, tá vendo, ó, toma, era isso que você queria, né? Tudo bem. E eu entendi que Deus falou assim, você quer isso? Tudo bem, eu respeito. Mas
você precisa viver algumas coisas antes para que você chegue lá e conquiste esse seu sonho. Muitas vezes a nossa vida é assim também. Abrir um parênteses aqui, né? A gente almeja muitos planos, sonhos, desejos que nós temos e que são válidos, mas eles acabam demorando aparentemente para acontecer, porque Deus ele ainda quer trabalhar em algumas outras coisas nas nossas vidas, né? Em diversos aspectos, nos capacitando. E foi isso que eu entendi ali. Vivi uma experiência ótima ali na Ucrânia, dessa vez sem doença, né? Graças a Deus. E depois, ao voltar para o Brasil, eu tive a oportunidade de, então, trabalhar ali com a AFM Brasil, né? Adventist Frontier Missions, que é uma agência que cuida, que ela é americana e principalmente cuida no seu trabalho em alcançar povos dentro da janela 1040, principalmente, mas não somente. Trabalha com os povos não alcançados. Ali eu trabalhei durante ano 2018, depois que eu voltei, 2019, e o ano passado, daí eu estava coordenando o núcleo de missão ali do UNASP. Dei esse pincelaço aqui para vocês, para que vocês entendam, antes de eu mostrar algumas coisas aqui, a gente conversar sobre alguns versos, que Deus, ele conduz as coisas de uma maneira que nós nunca esperamos, desde que nós coloquemos a nossa vida nas mãos dele. Uma vida em missão é uma vida como a de Abraão, que vai, mesmo sem saber aonde ele está indo. E para você que está aí nessa escola de missão, entenda que muitas vezes você, ao se dispor a ir para um lugar, você talvez tenha o objetivo de querer ter muitas informações, querer ter o script, tudo ali certinho, para onde você vai, o que você vai fazer, quais são as realidades e assim por diante. Mas entenda que essa segurança, ela não trabalha muito na sua fé, porque a fé é depender daquilo que você não vê. E o trabalho em missão, a vida em missão, é justamente uma oportunidade que Deus te dá de trabalhar a fé e de exercer, formar a fé em você. De olhar e falar assim, Deus fala assim, beleza, eu estou te chamando para ser missionário. Aonde? Sim, eu vou te mostrar. Não, eu preciso saber. Eu preciso saber, porque eu preciso ver se vale a pena, né? Olha só o que eu tenho aqui, olha só o que eu talvez deixe, né? Deixa eu já deixar claro isso aqui para você, das minhas experiências. Quando você entra nesse caminho, entenda que você não pode ter o controle. Porque se você quiser ter o controle, você não está vivendo a experiência como você deveria. No início desse ano, aí eu tive minha última experiência, a mais recente agora, e aí nós passamos 20 dias, um grupo ali do NASP, na Turquia. Algo que nós nunca imaginávamos. Mas ali acabamos. E eu vou contar essa experiência no final. Se eu esquecer, alguém de vocês esquecer, aí eu vou testar para ver se vocês estão aqui para não distrair. Mas olha só, me lembrem então de contar a experiência da Turquia. Mas olha só, eu queria aqui com vocês mostrar algumas coisinhas, alguns textos aqui para que a gente lesse, e aí buscasse compreender algumas coisas para a nossa vida hoje. Passei para vocês esse pincelaço aí, né? Esse quadro de quem eu sou, daquilo que eu já passei, e agora aqui com vocês vou compartilhar a tela. Então, olha só, dá para ver assim mesmo, eu não vou colocar a tela cheia, que senão dá um bug aqui, mas assim, já dá para ser uma. Os textos mais claros que a gente tem é justamente o de Abraão, né, que eu acabei de comentar aqui com vocês, em Gênesis 12, de 1 a 4, onde Deus diz, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, do meio da sua família, e vai. Para onde? Eu vou te mostrar no meio do caminho, fica tranquilo, tenha fé, confie. Se eu te mostrar antes, você não vai ter fé, você vai estar confiando naquilo que eu te disse. E agora eu estou querendo que você confie naquilo que eu te mostrarei. E a gente vê algumas coisas interessantes nisso aqui. A gente não vai destrinchar esse verso, mas algumas coisas que eu considero muito interessantes aqui. Vamos colocar 3 coisas. A primeira delas, Deus requer que Abraão saia da sua zona de conforto. O chamado para você ser uma bênção, o chamado para você ser um missionário, vai exigir muitas vezes que você saia, ou talvez na totalidade delas, de que você saia da sua zona de conforto. E entenda que a zona de conforto, não muitas vezes ela é confortável,
mas ela é segura, porque você sabe o que vai acontecer. Existe uma história que diz a respeito de alguns soldados americanos que viviam ali, que estavam na época da guerra contra o Japão, e ao serem presos, eles eram sempre torturados pelos soldados japoneses. E eles diziam que o maior medo que eles tinham era quando trocava o torturador. Porque quando trocava o torturador, eles não sabiam o que aconteceria. Se é sempre o mesmo torturador, ele vai espetar aqui, ele vai espetar aqui, ele vai espetar aqui. Dia seguinte, aqui, 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 aqui. Quando mudava, eles não sabiam o que aconteceria. A nossa zona de conforto não muitas vezes é confortável, mas ela é segura. E o que Deus está falando é, Abraão, saia da sua zona de controle. Saia da sua zona de segurança. Porque agora a sua segurança ela recai sobre mim. Você tem que confiar em mim e não naquilo que você tem. Esse é o primeiro ponto. Sai da sua zona de conforto. O segundo ponto é justamente esse passo de fé. É o passo de fé de caminhar sem muitas vezes entender o que acontecerá, mas sabendo que Deus está guiando. É um passo de cada vez, sem querer saber tudo descritozinho antes de ir. É dar o passo sem saber se o mar vai abrir, colocar o pé na água. E o terceiro ponto, quando ele diz que todos os povos da terra serão abençoados através da linhagem de Abraão. Todos os povos da terra. Se hoje nós temos a oportunidade de estarmos conversando a respeito disso aqui, da mensagem, da salvação, da missão e assim por diante, é porque Deus em algum momento falou com Abraão. Porque todos os povos da terra seriam abençoados. Inclusive, os brasileiros de 2021. Todos os povos da terra, uma totalidade, uma universalidade, um passo de fé que sai da sua zona de conforto. E aí nós entramos, então, no outro verso, que é, para mim, o meu verso motivador aqui, é o que alguns anos atrás eu descobri e adotei como meu também, onde Paulo, ali, ao escrever para os Romanos, ele diz o seguinte, que ele sempre fez questão de pregar o evangelho onde o nome de Cristo ainda não era conhecido, para que ele não estivesse edificando sobre alicerce alheio. Esse era o objetivo de Paulo. E se a gente fosse tentar colocar de uma maneira mais clara para a gente, tem um cara que já falecido, um pastor canadense, que dizia o seguinte, por que é que alguém deveria ouvir do evangelho 2 vezes quando há pessoas que não ouviram nenhuma vez? Ele também diz que nós pregamos a respeito da segunda vinda de Cristo, mas há pessoas que não ouviram nem sequer a respeito da primeira vinda dele. E se você estiver numa pizzaria, você provavelmente já viu essa situação. Você às vezes está na ponta da mesa, o garçom sempre chega e entrega para a pessoa que está na outra ponta. E daí você olha e fala assim, poxa, mas ele não me trouxe nada. Aquela ali já pegou uma vez, por que ele não vem e traz para mim? E daí ele volta e passa de novo na outra ponta e entrega para aquela pessoa. E você ali, ainda sem nada no prato. E aquela pessoa já pegou 1, 2, 3 pedaços e você ali sem nada. É assim que nós tratamos o evangelho hoje. E se você olhar os dados, você vai ter isso muito mais claro, com 40% da população mundial sem nunca ouvir falar a respeito de Cristo. Povos que ainda não ouviram a respeito da mensagem que eu e você sabemos. E como Mateus 24:14 diz, mais uma vez está no Mateus aí, né? Então, olha só, como falaram aí no começo, né? Mateus 24:14 diz que este evangelho do reino será pregado a todo mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O fim virá no momento em que o evangelho do reino for pregado a todas as nações. E quando a gente olha para o mundo, a gente vê que ainda falta muito. Muito para que isso ocorra. Esse é o livro, recomendo para vocês, O Clamor do Mundo, de Oswald Smith. Muito bom, acho que na Amazon ali você encontra ele por R$15 e vale muito a pena. O Clamor do Mundo. Quando Ellen White diz no livro Serviço Cristão, ela comenta que Deus poderia ter proclamado sua verdade por meio de anjos sem pecado, mas esse não é o seu plano. Ele escolheu seres humanos, homens cheios de fraquezas, como instrumentos na execução de seus desígnios. Quando eu saí, eu pensei que eu era essencial para o trabalho. Falei assim, poxa, minha presença aqui, ela é essencial. Precisa-se de missionários, precisam do Rodrigo, aí vou eu. E daí quando eu cheguei lá, eu falei assim, ninguém precisa do Rodrigo. Eu que precisava de cada uma daquelas pessoas. Porque Deus ele pode realizar o seu trabalho através dos anjos.
Ele realiza isso através de muitos sonhos que ele já tem dado a pessoas em diversos contextos. Pessoas, principalmente do mundo islâmico, que se converteram através de sonhos que eles receberam de um homem branco. Jesus, Isa al-Masih, para os muçulmanos. Mas ainda assim ele escolhe nos utilizar, não porque nós sejamos essenciais, mas porque ele nos dá a oportunidade de, através desse trabalho, sermos transformados e mudarmos a nossa percepção a respeito do que é o mundo e a respeito de quem Deus é e como ele trabalha nesse mundo. A oportunidade do missionário se envolver é uma oportunidade dele ser transformado. É uma oportunidade dele mudar a sua cosmovisão, enxergar as coisas de uma maneira diferente, através de uma outra perspectiva. E aí, então, Deus me deu essa oportunidade, comento aqui com vocês, né, agora pelas fotos do que aconteceu. Durante 4 anos da minha vida eu estive envolvido com esse ministério, Adventist Frontier Missions. Esse foi o grupo que saiu no ano de 2020 para os campos missionários e para o treinamento deles, que ocorreu na África do Sul. A agência tem a sua sede aqui no Brasil, para toda a América do Sul, ali no NASP, Campus Engenheiro Coelho, mas ela é uma agência americana que há 35 anos trabalha com o objetivo de alcançar os povos não alcançados. Então, principalmente trabalhando na zona da Janela 1040. Através deles, eu tive a oportunidade de ir para Guiné-Conakry. E confesso para vocês que o trabalho de ir é muito bom. Mas o trabalho de enviar, ele é tão bom quanto. Porque nós todos temos que estar envolvidos com a missão. Alguns vão, outros enviam, mas todos oram e se envolvem com esse trabalho. E ali a oportunidade de trabalhar com pessoas, através da minha experiência, motivá-los para que eles pudessem sair e voltar e viver essa experiência, é algo recompensador, de ver que falho como sou, a sua vida ela, de alguma forma causou um impacto na dos outros. E ali então durante 4 anos tive essa oportunidade. Vocês podem no site deles, né, AFM Brasil, conhecer todos os projetos, ver todos os missionários que estão em processo de ir ao campo, que estão no campo. Cada vez isso cresce mais. E assim conhecer um pouquinho mais a respeito do ministério e do trabalho que eles realizam. E no ano de 2020, tive a oportunidade ali de coordenar o núcleo de missão, esse pessoal aí ali no NASP, Campus Engenheiro Coelho, no ano onde a gente falou assim, vamos fazer viagem a rodo, né? Ano passado, Senhor glória, meio do ano, fim do ano, daí bate a pandemia. Eu falei assim, o que está acontecendo, né? Cancela a missão. Me colocaram aqui para cancelar projeto, e não para realizar projeto. Foi isso que me colocaram aqui, né? Mas entendi, naquele momento, que se nós não podíamos sair, nós então nos prepararíamos cada vez mais. E é isso que vocês estão fazendo. Fizemos ali a nossa escola de missão no primeiro e no segundo semestre, e através dela tivemos a oportunidade de preparar alguns que estão saindo nesse ano, outros que vão sair no ano que vem, assim que as fronteiras começarem a se abrir, porque quando a gente não pode sair, a gente se prepara. O forte, ele é construído não no momento em que a guerra já está rolando, né? Aqueles fortes, assim, à beira do mar, que tem em vários lugares, né? O forte, ele é construído antes da guerra acontecer. A gente se prepara antes de poder sair. E por isso o que vocês estão fazendo é extremamente essencial. Importantíssimo, para que no momento em que Deus fala assim, ei, estou precisando de alguém, eis-me aqui, envia-me a mim. E ali então tive essa oportunidade de junto com eles organizar todos os projetos, cancelar a maioria deles e motivar muitos para se prepararem, se motivarem a saírem também. E junto, lógico, da plataforma da igreja, que é o Serviço Voluntário Adventista, sva.adventistas.org, através de quem eu fui para a Ucrânia, onde você tem a oportunidade como um voluntário servir em diversos locais e contextos onde a igreja já está estabelecida, né? E ali ter uma experiência também muito boa e muito proveitosa, né? Através dos projetos do Serviço Voluntário Adventista. E então, como comentei para vocês,
Esses foram os locais onde eu tive a oportunidade de ir como um missionário, servindo ali embaixo na Guiné-Conakry, ali em cima na Ucrânia e, por último, agora, na Turquia. Fica, então, a pergunta, o que precisa um missionário? Né? O que precisa um missionário? Acho que essa é a pergunta que muitos de vocês fazem, ou talvez até mesmo o intuito de muitos de vocês ao participarem da escola de missão. O que o missionário precisa? Escola de missão. O missionário ele precisa disposição em negar a si mesmo e deixar que Deus transforme a sua vida. De diversas experiências que eu poderia citar para vocês. A que eu comento é aquela da Turquia, a mais recente. No início desse ano, nós estávamos ali programados para sair para um projeto. Durante o ano passado inteiro, nós cancelamos projetos. Mas daí a gente conversando assim, falou assim, não, vamos realizar pelo menos um em janeiro, é um grupo pequeno, vai dar para a gente sair. Vamos lá. E no NAP, há 3 anos, que é o projeto do Chad, no centro da África. E o projeto do Chad é um projeto que envolve construção de escola, poço, construção de igreja, auxílio às crianças. É um país bem... para isso. Arrecadamos dinheiro, fizemos o projeto da construção agora da escola. Nós estávamos ali animados. Foi chegando dezembro, muda a data. A gente falou assim, ixi, por causa da pandemia, está mudando a data. Uma vez, passam uns dias, então, a agência manda, foi cancelado esse voo, a gente vai ter que alterar. Assim foram umas 4 ou 5 vezes. E a gente se perguntava, será que Deus está falando alguma coisa para a gente, assim, que não é para ir? A gente está batendo o pé aqui, né? Não vamos. E aí, uma história que nos ajudou muito a seguir em frente foi a de Paulo, né? Paulo, em uma das suas viagens, a fala dos irmãos chegando para ele falando assim, olha, quando chega a forma que minhas mãos estão amarradas, o dono desse cinto também terá suas mãos amarradas, você vai ser preso. E daí eu ouvi assim, Paulo, pelo amor de Deus, não vá, você vai morrer, você vai ser preso, não vai. Paulo fala assim, nas mãos de Deus são oportunidades, não são empecilhos. Se ele coloca empecilhos, como em outros momentos ele colocou, para Paulo, quando ele queria ir para um lado, daí ele fala, não vai para lá. Então, eu vou para o outro lado. Daí, Paulo, você também não vai para lá, você vai lá para... Deus não impede, nós nos autocolocamos, né, empecilhos como se fossem ditos por Deus, mas na realidade são apenas dificuldades para a realização do trabalho. E dificuldades são oportunidades. E assim nós entendemos então que, vamos lá, esse é o caminho, vamos lá, vamos fazer o trabalho e vamos que vamos. E assim saímos. Dia 31 de dezembro nós estávamos no aeroporto para que no dia 1º nós saíssemos de madrugada. Acho que só tem um áudio aberto. Foi. Então, no dia 1º, nós estávamos no aeroporto. Saímos, madrugada, viramos o ano ali no aeroporto e fomos todos animados. Assim, poxa, Deus está abrindo as portas. Chegamos na Turquia, passamos ali a manhã dormindo do sábado, porque nós chegamos, era sábado, assim, a gente estava o caco, dormimos, acordamos à tarde, fomos passear um pouquinho. No domingo nós viajaríamos para o Chad, então, gente, vamos descansar, vamos passear. Passeamos à tarde, voltamos no fim da tarde para o hotel, fazer o culto ali, e então vem uma mensagem.
E aí o pastor Batistotti estava com a gente no grupo ali e falou assim, Rodrigo, olha só essa mensagem que chegou aqui. O pastor brasileiro que está no Chad enviou uma mensagem falando que o país emitiu um decreto. Ontem, sexta-feira, nós estávamos viajando, não vimos de que a partir de segunda-feira as fronteiras do país vão se fechar por conta do Covid e elas não têm previsão de abertura. Sendo que da última vez que isso aconteceu no país, as fronteiras se fecharam por 4 meses. E a gente, misericórdia, né? Mas a gente pode entrar, porque o nosso voo é domingo, a fronteira fecha segunda. Só que a gente não sabe quando a gente vai sair. Mas aí, então, nós entendemos que, orando, conversando com o pessoal no Brasil, de que nós não iríamos para o Chad. Então, o que a gente vai fazer agora? Volta para o Brasil? Vamos lá, vamos voltar para o Brasil. Próximo voo é quinta-feira. Bom, então a gente tem até quinta-feira aqui. Vamos tentar arrumar alguma coisa aqui. E aí fizemos contato com um, com o outro, e conseguimos, então, sermos direcionados ali para o leste do país com um pastor brasileiro lá, missionário, que trabalha com refugiados iranianos. E ali nos recebeu durante 2 semanas. Nós tínhamos 8 malas de materiais. Nós estávamos preparados para 40 graus ali no Chad. Pegamos neve. Tivemos que comprar roupa. Deixamos 8 malas de materiais com o pessoal lá. E enquanto muitos pensavam de uma maneira negativa, assim, poxa vida, olha só, deu tudo errado. A cada passo que nós dávamos, nós entendíamos que Deus estava no controle. Entregamos os materiais, o pessoal ali da igreja falou assim, poxa vida, nós precisávamos disso. A gente vai ter um acampamento de crianças, a gente só não tinha o orçamento. Entregamos ali o computador que a gente tinha levado, a gente só não tinha isso no orçamento, a gente precisava disso. E a gente via assim as coisas acontecendo, Deus direcionando, de uma maneira incrível. A gente acordava todo dia, a gente não sabia o que ia acontecer. A cada dia que a gente acordava, a gente não sabia o que iria acontecer. Era uma surpresa para cada um de nós. Porque a missão é algo que Deus nos dá como oportunidade para nos moldar, para fazer com que nós tenhamos a capacidade de confiar cada vez mais nele e menos em nós mesmos. Mesmo em nós mesmos. Cada vez mais confiando naquilo que ele faz por nós e menos naquilo que nós fazemos por nós mesmos. Tanto que quando nós vamos lá para Hebreus 11, nós vemos que a categoria dos heróis são chamados de heróis de capacidade pessoal muito grande. Certo? Não. Heróis missionários que fizeram 30 escolas de missões. Não. São heróis da fé. Porque eles entenderam que o processo era de confiar em Deus e não neles. Logo, o que eu digo para vocês aqui? De nada valerá todas as aulas que vocês tiverem, tudo aquilo que vocês pesquisarem, se vocês não tiverem a disponibilidade de olhar para si mesmo e se negar, e reconhecer que Deus, sim, vai realizar tudo na vida de vocês. E esse tudo, muitas vezes, é justamente virar o jogo de cabeça para baixo, 180 graus, mostrando que Ele está no controle de cada decisão que você tomar. E quando nós olhamos para esse mundo, nós entendemos que muito ainda precisa ser feito. E esse é o propósito de Deus, desde o começo. Logo quando Adão e Eva são criados, crescei, multiplicai e enchei a terra. Depois vem Noé, e ele repete a mesma coisa. Crescei, multiplicai e enchei por sobre a terra. Vem a Torre de Babel, o povo quer ficar em um só lugar, quer descumprir com o propósito de Deus. Fala assim, meu propósito é vocês encherem a terra com a minha glória, com o meu nome. Vocês não vão ficar em um lugar só. Vocês não vão ficar só no seu umbigo. Não deixa eu confundir a língua para que isso ocorra. Abraão, você será uma bênção para todos os povos. A minha casa será chamada uma casa de oração para todos os povos. Nós chegamos ali no Novo Testamento e nós vemos apenas Jesus repetindo isso mais uma vez, dando a ordem da grande comissão, ou até mesmo a gente poderia dizer a grande omissão, quando a gente olha para o mundo. Mas quando a gente entende todas essas coisas, a gente vê que o propósito de Deus é que o seu nome seja conhecido por todos os povos. E ele nos dá a oportunidade de fazer parte disso, porque desde Gênesis 1 até Apocalipse, nós vemos que o propósito de Deus é de que todos os povos tenham a oportunidade de conhecer a respeito do seu... Tanto é que em Apocalipse 7:9 diz que depois disso, João falando, né? Olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. E eram de todas as nações, tribos, raças e línguas que estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestido com roupas brancas e folhas de palmeiras nas mãos.
e elas diziam: digno é o Cordeiro de toda honra, glória e louvor. O Deus que eu e você adoramos, ele não é só nosso. E Deus não quer que esse conhecimento fique somente para nós. Ele diz que isso precisa ser levado a todos os povos. Isso vai acontecer. A profecia já nos diz. João viu isso. A questão é: faremos nós parte disso ou não? Podemos até dizer, aplicando para aquilo que está acontecendo agora, nem sei quanto que está o placar. Mas é um jogo. E no jogo da vida, a gente já sabe quem vai ganhar. Mas a gente pode ficar assistindo esse jogo da arquibancada, ou a gente pode entrar em campo e fazer parte do time da vitória. E esse é o trabalho do missionário. É por isso, então, né, que eu entendi para a minha vida. E compartilho isso com vocês. O que o missionário precisa? O missionário precisa muito mais da missão do que a missão precisa de missionários. Se Deus ele te chama, se Deus ele te convoca, não é porque ele precisa de você. Se em algum momento você já pensou nisso, como eu pensei, conselho, tira da cabeça. Porque Deus não precisa de você. Você precisa dele. A missão não precisa de você. Você precisa da missão. As pessoas que você potencialmente alcançará não precisam de você. Você precisa delas para moldar a sua vida através de cada um desses trabalhos e oportunidades que você tiver. E entender, mais uma vez, que é muito menos de si mesmo e muito mais daquilo que Deus realiza nas nossas vidas. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário a fazer. Eu sei que vocês estão muito quietos, né? Ainda desconfio que talvez vocês estejam fazendo outra coisa ao mesmo tempo, né? Mas tudo bem. Brincando só, mas fique à vontade aí para a gente conversar um pouquinho. Pastor Rodrigo, aí, a gente agradece muito, né, pelo tema, pelo que você veio comentando aí para a gente. Agradecemos muito mesmo, né? E como você falou mesmo, a gente vai abrir esse tempinho de pergunta. Eu queria fazer minha primeira pergunta aqui, e a gente já vai deixando aí mais aberto para o pessoal, né? Você tinha comentado ali, por exemplo, das suas experiências, né? Em 2 países, depois teve o da Turquia, que você comentou por último. Para a gente aqui entender um pouquinho como que foi tudo isso, né? O que você teve fazendo nesses 2 países e qual que foi ali a Guiné, né, Conakry e a Ucrânia, e qual que foi ali o desafio maior, né, que você viu nessas sociedades, né? Talvez uma comparação de necessidade do evangelho, né? Como que você viu isso, né, durante esse tempo nos quais você ficou aí, né, nesses 2 países? Olha, em ambos os países, né, o meu trabalho se desenvolveu em apoio à igreja, né, local. Então, ali em Kiev, onde eu estive, a igreja internacional, e ali na Guiné, na cidade de Fria. Olha o nome da cidade, Fria. De Fria, não tinha nada mesmo. Mas ali com a igreja deles e também com aulas de inglês. Então, clube de conversação, aula de inglês, meu trabalho se desenvolveu principalmente nessas 2 áreas, né? Mas, assim, isso é fachada. O trabalho mesmo era fazedor de amizades. Esse era o meu trabalho. E daí eu me utilizava, então, dessas outras frentes para fazer contatos e fazer amizades, né? Então, esse era o meu trabalho. Em questão de dificuldade, né? Poxa, cada contexto tem uma dificuldade, né? A Ucrânia é um país que sofreu sempre com guerra e opressão. Então, isso faz com que eles sejam muito fechados. E o país da Guiné é um país que sofre pela, assim, né, a carência de meios para que eles tenham ali uma facilidade maior na vida, tenham uma estimativa maior de vida também, né? E o próprio conhecimento, porque muitos são analfabetos e mesmo que soubessem ler, não teriam material cristão para que chegasse a eles, né? Mas eu digo assim que acho que está até linkado com a sua pergunta, né? A maior dificuldade que eu passei lá foi justamente a
de, na Ucrânia, me sentir muito sozinho, um país mais fechado, né? O contato é mais fechado, são ótimas pessoas, mas você precisa quebrar essa barreira primeiro, mas lá não tinha nenhum brasileiro, ninguém que entendesse a minha língua, então eu me senti muito só, em comparação com a Guiné, que muitas vezes eu tinha que pedir para as pessoas me deixarem só. É um país já muito mais comunitário, uma cultura bem mais comunitária. Então, para mim, a maior dificuldade não foi nem ficar doente e quase morrer, foi ficar sozinho, né? O que me deu assim uma percepção do valor do relacionamento, né? E por isso que eu disse que o meu trabalho não é fazer amizade, o nosso trabalho é relacionamentos. O meu trabalho não é fazer sermão, pregar, dar estudo bíblico, como pastor aqui na clínica, esse não é meu trabalho. Meu trabalho é ser amigo de quem eu dou estudo bíblico, ser amigo de quem me ouve nos sermões e assim por diante. Esse é o meu trabalho. E por conta disso, eu tive muitas dificuldades lá, né? Por estar sozinho, sem muitos relacionamentos. Legal, bacana. A gente vai vendo a importância disso, né? Até essa semana eu vi uma frase que falava isso, de você fazer parte da vida da pessoa. Você tem que fazer parte. Ela tem que sentir que você sempre, né? E isso faz toda a diferença mesmo. Agora eu deixo aqui aberto, né? Eu tenho outra pergunta, mas eu vou deixar para o final ali. Vocês, alguma dúvida que vocês tenham, pode estar fazendo aí. O pastor Vinícius já deixou habilitado ali o áudio, fica à vontade. Boa tarde, cara. Muito bom conhecê-lo aí, ver sua experiência, muito legal. Você não sei quanto tempo de formado, mas já sai na frente assim com essa experiência de missão, né? Eu acho que todo principalmente pastor, deveria ter muita experiência para ter uma visão geral do mundo, né? Das regiões, das pessoas, isso é muito bom. Eu fiquei feliz com uma coisa que você falou, e aí vem minha pergunta também, que é a questão de que parece que tudo que planejou, pouca coisa a gente acaba executando, porque Deus faz outras coisas maiores, né? Eu tenho essa síndrome, né? Eu sofro um pouco com o excesso de planejamento para missão, porque todas as minhas experiências de missão, tudo que foi colocado no papel, às vezes pouco funciona, né? Na minha última equipe de missão mesmo, a gente acabou tendo outra realidade. Você acabou indo para outro país, né? Planejou um país, foi para o outro. Mas, assim, dentro do planejamento da missão, qual a parte que você reputa assim, que é muito importante, que para quem está planejando ser missionário, o que tem que incluir nesse planejamento de missão deles? Né? Professor, muito legal isso aí, porque, assim, né? Essa questão do planejamento, ela é difícil, né? E eu lembro de uma experiência, eu saí com alguns obreiros bíblicos ali na Guiné. E eu tinha aprendido, né, pelo contexto na igreja. Eu sou filho de pastor, então sempre ali na igreja. Daí vai para a faculdade, eles dão uma ênfase nessa questão. E ali, eu lembro que a gente saiu uma vez para ir trabalhar com uma comunidade que ainda não tinha tido esses primeiros meses para os obreiros ali, né? E aí, o que a gente vai fazer? Aonde a gente vai? Né? Qual que é o plano aqui? Eles olharam para mim com a maior tranquilidade do mundo e eles falaram assim, Deus vai mostrar. Eu ri assim por dentro, né? Eu assim, cara, então por fora, né? Não sabe nada, tinha que ter um planejamento, alguma coisa aqui. E aí, à medida que nós íamos andando, tomei na minha cabeça, né? Porque eu via como isso realmente ia conduzindo a casa deles, indo nas casas onde as pessoas precisavam e assim por diante. Mas quando a gente pensa, então, nessa questão do planejamento, cara, ou missionário, aquele que quer sair, existem algumas coisas, sim, práticas que elas acabam ajudando muito. A primeira delas é o que vocês já têm feito, né? A escola de missão. Eu diria para vocês também que o inglês, ele não é essencial, mas ele vai te abrir muitas outras portas. Se eu não tenho inglês, eu posso ir nessas três, mas se eu tenho, eu posso ir nessas. Então, o inglês vai te potencializar ainda mais a servir Deus de uma maneira muito maior. Então, o aprendizado do inglês. Porque se você um país que não fala português, tem um professor de mandarim que fala em português. Deve ser difícil, principalmente dos contextos, mas sempre vai ter um professor de mandarim que fala inglês. Então, para que você potencialize ainda mais o seu trabalho, aprendizado de inglês. Outra coisa, inglês, né, como eu falei, veio e fugiu da minha mente. Biografias de missionários. Leiam biografias de missionários.
posso recomendar algumas para vocês. Por Esta Cruz Te Matarei, é um ótimo livro. O Contrabandista de Deus, muito bom. Você tem a biografia de William Carey e tantos outros. Leiam biografias de missionários. Em inglês, biografias de missionários. E tendo a oportunidade, né? Não sei aí onde vocês se encontram, em Jundiaí, mas hoje a gente vive num mundo tão globalizado, em algum lugar você vai ter a oportunidade de provar alguma comida que é de outro país. Faça isso. Porque é uma oportunidade que você tem. Se você já faz, continue, porque é muito gostoso, né? Mas se não, faça, porque é uma oportunidade de você estar aí vivenciando uma outra cultura onde você se encontra e já começar a expandir os seus horizontes. São algumas das coisas, assim, né? Que eu diria que são válidas, né? Bem legais e podem te ajudar muito. Muito bom, valeu. E aí, gente, mais perguntas? O povo tá tímido aí, um pastor que não conhece ainda. Curiosidade aqui. Você falou que você é meio nômade, né? Parece que o meu celular está dando eco. Está dando para ouvir, pastor? Assim. Agora sim. Você falou que você é meio nômade, né? Você se enxerga, tipo, em algum momento, fixando num lugar, Deus te mandar fazer missão, não, você vai ficar aqui agora. E essa questão de você, cada tempo, estar num lugar diferente, não dificulta no estreitamento dos relacionamentos com as pessoas do lugar? Valquíria, ótima pergunta. Ótima pergunta. Vamos pela primeira, né? Sabe que para mim a maior dificuldade foi justamente essa, ao voltar. Existe algo que os estudiosos chamam de choque cultural reverso. Você enfrenta um choque cultural no momento que você vai para outro país. Mas no momento que você volta para o seu próprio país, sua própria cultura, você sofre um choque cultural reverso. E eu sofri o meu. E essa foi a dificuldade, porque eu não aguentava ficar aqui. E eu me questionava muito com Deus, né? Preciso sair porque eu não estou feliz. E eu fiquei perguntando, se eu sempre estiver feliz, se eu só estiver feliz quando eu estiver em outro lugar, eu nunca vou estar feliz. Porque sempre que eu chegar em outro lugar, eu vou querer ir para outro. Eu não vou estar feliz, porque eu vou querer ir para outro, e assim por diante. E daí eu entendi que eu precisava estar feliz e contente em toda e em qualquer situação. Inclusive, onde eu me encontrava. Né? Muitas vezes o chamado de Deus para ir para o você não quer, que nem Jonas foi para Nínive, ele não queria. Mas é o chamado de Deus, por quê? Porque é para te moldar. Então eu entendi com isso que muitos momentos eu vou ter que, às vezes, ficar mais do que eu imagino em um lugar. Ir aonde Deus mandar. E muitas vezes ir aonde Deus mandar é ficar onde você está. Então, não digo que talvez seja fácil, mas eu tenho buscado, né? E ainda que não consiga mais, ficar até onde Deus diga, Rodrigo, deu. Já dá para você sair, né? Mas eu não consigo precisar, assim, né? Tanto tempo e assim por diante. Às vezes é um ano, às vezes é 6 meses, às vezes é 10 anos, 5 anos, não sei. Mas agora com a sua segunda pergunta, isso sim, isso é muito verdade. Isso fica pouco tempo em um lugar, você tem uma dificuldade muito grande em estreitar laços e realizar um trabalho de real transformação. E essa é uma das grandes dificuldades que todo enfrenta. Porque a maioria dos missionários cristãos vai, fica um tempo no lugar, depois sai. E daí quando a gente olha para o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. E não é um país de origem muçulmana. Mas por que é o maior país muçulmano do mundo e por que o islamismo é o que mais cresce? Porque quando os muçulmanos, a grande maioria, saem e vão para outro lugar, eles saem, mudam, vivem a sua vida lá e os filhos nascem lá, ou seja, eles mudam a sua vida para esse contexto. E o que possibilita uma inserção muito maior na cultura. Tem um senhorzinho aqui de um
restaurante libanês aqui atrás de casa, que ele está aqui no Brasil há 40 anos. Você já imaginou ser um missionário 40 anos em um lugar só? Né? E então, o que você falou é verdade. Quanto mais tempo você está com uma pessoa, maior é a probabilidade de você se envolver com ela. Mas também é estar sensível para que Deus te comunique em alguns momentos, sabe-se lá quando, ei, deu. Agora é hora de partir. Pegue a sua tenda, levanta a tenda, né, Abraão? Levanta a tenda e agora vai para outro lugar. Mas é bem verdade isso aí que você disse. Legal. Mais alguém aí para fazer mais alguma pergunta? Não sei se a gente fecha para a última já, será? Sim, né? Acho que melhor. Alguém queira aí fazer uma pergunta aí para o pastor Rodrigo? Bom, eu tenho mais uma aqui, né? Daria para fazer. Pastor Vinícius, não sei se tu quiser, pode fazer também, não tem problema. Não, eu abri aqui para animar o povo, que o pessoal fica tímido aí, né, quando tem visitantes de fora aí. Mas sobre isso que você falou de ficar muito tempo, pouco tempo, alguns missionários vão para preparar o povo que está lá, né? Porque realmente quem faz o grande trabalho não é o missionário. A gente acha que o missionário é um herói, às vezes, aquela visão heróica do missionário, mas o missionário, ele prepara muitas vezes heróis, então ele fica pouco tempo, mas o que ele deixa é o que dá o fruto, né? Ele deixa semente, né? Então, respondendo até o da Kika falou, não sei, talvez você se sinta assim, queria saber disso, como um semeador ou como um agricultor que trata, que poda, que cresce, acho que cada um tem seu papel. Tem ministérios que são longínquos, porque a pessoa não é semeador ou então treinador, né? Ele tem outra característica. Dentro do seu ministério, assim, dessas missões, como é que você se enxerga nisso aí? Olha, até o momento eu claramente me enxergo como o jogador de sementes. E me inspiro muito naquilo que Paulo fez, né? E é muito interessante porque daí quando ele se depara com um conflito na igreja de Corinto, né? Justamente por essa questão, meu dom é esse, meu dom do outro é aquele, e eu sou seu, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e Paulo vem e desce a lenha neles, né? Assim, pouco importa se você é de Paulo ou de Apolo, eu plantei, Apolo regou, mas quem faz crescer é Deus. E ali na Guiné eu tive a oportunidade de ter vários alunos, que no ano seguinte, quando foi um outro brasileiro me substituir lá, o Leandro, que hoje, depois da Guiné, ele foi para a Croácia, está lá na Croácia, ele chegou a batizar algum deles, né? Não que isso seja o resultado palpável, né? Mas é algo que a gente muitas vezes consegue perceber e ver uma continuidade, né? No trabalho. E às vezes a gente vai colher. Mas hoje, assim, eu me vejo como jogador de sementes, né? E nessa compreensão, entendendo que outros podem vir e vão fazer crescer. Ou outros jogam a semente que nem eu. Mas independente do trabalho que eu ou o outro que veio depois de mim fez, quem fez crescer foi Deus. E ele que merece a glória, né? E eu acho que isso é o mais interessante da missão, né? Menos de mim e bem mais dele, né? Gente, vou pedir desculpa aqui, vou quebrar nossa regra, né, da terceira pergunta. Eu só queria fazer mais uma, que o pastor Rodrigo falou que ele já trabalhou como recrutador também de uma agência de missões, né, que é um ministério também de apoio da nossa igreja. Mas essa aqui, você pode responder mais rápido, não sei como você quiser. Hoje, para alguém ser recrutado, como que é o processo, né? Pelo menos o pessoal que entender, né, o pessoal que quer de missão, talvez daqui um ano, talvez mais tempo, o que geralmente, né, você como recrutador ou a pessoa como recrutadora, né, vai ter em conta para ter os missionários hoje aí e para mandá-los, né, para enviá-los para outros lugares. Esse processo aí que é bem importante para quem quer. Olha, Matheus, naquilo que eu vivi, algo que eu gostava muito de fazer primeiro é entender o lugar. Qual que é o lugar, o que eu preciso nesse lugar?
E ao entender o que eu preciso nesse lugar, daí eu consigo trabalhar bem na pessoa que eu busco para ocupar esse lugar. Mas muitas vezes o que me abria mais os olhos, se eu podia dizer assim, né? Era pessoas que já tinham tido alguma experiência, eram já envolvidas com algum ministério na igreja local. Eu não estou falando de experiência de sair para outro país e viver lá fora, não. Envolvido com o ministério da igreja local, como um líder de desbravadores, líder de Caleb, líder de algum, como eu disse, né, algum ministério, seja lá qual for, dentro da igreja, participou de algum projeto de curto prazo. Todas essas são questões que, não digo que qualificam ao ponto de deixar a pessoa melhor, mas são processos que fazem com que a pessoa já tenha um petisco daquilo que ela vivenciará, e assim você entende que o choque ou a percepção que ela tem não é tão grande. Então, essas coisas assim. Mas, mais uma vez, fazer todo esse planejamento e buscar, mas em diversos momentos também estar aberto para qualquer surpresa. Qualquer surpresa. Às vezes Deus falando assim, não, é essa pessoa, mas daí você olha assim, pô, mas essa pessoa não tem nada, assim, aparentemente, né? E Deus fala assim, não, mas é essa pessoa. Você tá assim, então tá bom. Então, se é essa pessoa, beleza. Mas a gente faz o nosso plano, mas o melhor plano que a gente pode fazer é não se apegar aos nossos planos, né? E eu acho que nesse ponto aí seria isso. E por esses caminhos, acho que eu te disse, né? Mas também está aberto aí para qualquer... Top, legal. Uma até das coisas, né, que até o livro Passaporte para Missão vai aconselhar a gente é desde agora já participar das missões da igreja, né, na nossa cidade, no nosso bairro. Isso pode cortar aí, né, né? A gente agradece muito aí o pastor Rodrigo por estar com a gente, né, nessa classe aí. Falou bastante bem aí da experiência da SM. Fizemos aqui nossas perguntas. E queríamos aí, para a gente fechar, eu poderia fazer uma oração para a gente aí, Rodrigo. E a gente fecha aqui a nossa classe. E muito obrigado mesmo aí por estar... Um prazer para mim. Vamos fazer uma oração então, gente. Querido Deus e bom Pai, Senhor, a gente agradece por tudo aquilo que o Senhor é e faz nas nossas vidas. E principalmente por ser um Deus missionário que enviou o seu Filho para nos salvar. E por esse motivo, Pai, copiando e imitando o seu caráter, também nos molde para sermos cada vez mais missionários na sua causa. Nos instrua, nos guie, nos oriente, nos capacite cada vez mais para que sejamos instrumentos melhores utilizados nas tuas mãos. Que nós tenhamos um bom dia e bom restante de dia, uma boa semana, e que cada um dos participantes aqui dessa escola de missão sejam inundados pelo teu Santo Espírito, para que dentro, em breve, eles também possam ser aqueles que estarão compartilhando as experiências que eles viveram. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém, amém. Brigadão, cara. Valeu muito pela